Mais uma vez, muito bom dia, meus irmãos. Para quem eu não falei bom dia ainda, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco na aula de hoje. Que, como vocês já veem lá na frente, tem uma coisa muito estranha para alguns. Outros já conhecem o que está escrito ali, mas eu creio que a maioria falando, nossa, mas o que você escreveu ali, né? De novo, parece que sempre que o Natan está aqui, ele coloca um negócio estranho no slide para depois explicar, né? Mas Coram Deo é uma expressão que vai guiar não somente essa aula, mas as próximas aulas que eu darei aqui também. Não vai ser exatamente na semana que vem e seguido assim, mas sempre que eu estiver aqui, nós trabalharemos alguns aspectos do Coram Deo, que é uma expressão latina que veio da Reforma Protestante, é um fruto da Reforma Protestante, que significa diante da face de Deus. É estar diante da face de Deus. Toda a liturgia, né, tudo que aconteceu, não foi muito planejado, programado para isso, as falas do seu Sálvio, o cântico e tudo mais, mas tudo converge a isso. E o cântico que eu entoei no prelúdio, quem estava aqui, ele diz a respeito um pouquinho disso, que Deus sempre está presente. Deus sempre está presente, não importa onde, não importa em que circunstância, Deus está presente. E Coram Deo, como disse um amigo querido, e os adolescentes eles vão saber bem, é aquela expressão que é bem conhecida das vós e das mães que tem por aí. É assim, ó, Deus está vendo, hein? Deus está vendo. Vocês já ouviram isso? Deus está vendo. É o Coram Deo. Para explicar um pouquinho mais ou menos o que é isso. É estar diante da face de Deus. E nós veremos no decorrer dessas aulas que viver Coram Deo implica em mudança diária. Tem que mudar muita coisa na nossa vida. Muita coisa prática mesmo. Porque estar diante da face de Deus e viver assim muda muita coisa. E se você não viver, já estou dando uma adiantada aqui, se você não viver diante da face de Deus, se o Coram Deo não mudar a sua vida diária, você nunca será humano de verdade. Porque viver Coram Deo é viver plenamente humano. Esse é o tema que a gente vai trabalhar nas próximas aulas que eu der aqui. Não sequenciais, mas sempre que aparecer aqui a gente vai trabalhar esse tema. Coram Deo sendo plenamente humano. Isso implica na nossa saúde. Como que viver diante da face de Deus implica em como a gente cuida da nossa saúde. Implica também como nós cuidamos do nosso tempo, como que a gente administra as nossas finanças, o nosso dinheiro. E os nossos relacionamentos precisam mudar também, vivendo diante da face de Deus. E quando tudo isso muda, nós nos tornamos plenamente humanos. E hoje, a proposta de hoje é nós trabalharmos os relacionamentos diante da face de Deus. Não somente relacionamentos entre os seres humanos, mas os relacionamentos entre a criação e entre o próprio Deus. Para isso, eu convido você a abrir o texto bíblico da Palavra de Deus, inspirado por Deus, em Gênesis, capítulo 1. Vamos lá no começo, onde as pessoas estavam literalmente diante da face de Deus. Deus conversava com as pessoas, no caso, Adão e Eva, certo? Na viração do dia, Deus passava ali e conversava com eles. Eu fico imaginando que Deus perguntava, como que foi o dia, o que vocês fizeram? E aí, Adão, deu conta de cultivar a terra? E aí, Adão, fez isso, fez aquilo? Mas eles estavam diante da face de Deus. Nós veremos em Gênesis capítulo 1, os versículos 26, 27 e 28 apenas, e tem muita coisa dentro desse texto. Com os adolescentes, nós estamos estudando Gênesis, e isso foi algo que a gente não abordou em sala, a gente abordou em outro momento, mas que fez parte também de tudo aquilo que a gente está trabalhando, mas hoje nós veremos que o ser humano precisa se relacionar com 3 coisas, e veremos nesse texto. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada. Se você quiser acompanhar a mesma versão que eu, está aqui e tem algumas palavrinhas destacadas também, você pode ficar à vontade. Mas deixa o texto aberto que a gente vai voltar nele toda hora, tá bom? E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Assim Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou.
Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Vamos orar? Pai, a tua palavra foi lida. E nós pedimos, ó Deus, a tua sabedoria, a tua orientação, a tua iluminação para a nossa mente, ó Deus, para nós entendermos o que a tua palavra quer dizer para nós nessa manhã. E que, ó Deus, desde já nós possamos viver diante da face do Senhor, que olha para nós, ó Deus, e que está sempre presente. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Meus irmãos, a Escritura narra que Deus criou os céus e a terra no princípio do tempo. E Ele também criou o tempo, criou o espaço, criou toda a matéria. Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Todo mundo conhece esse texto. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Logo, toda a realidade conhecida, pelo contrário do que a ciência vai dizer, a teoria do Big Bang, a teoria de várias coisas, Deus criou todas as coisas. Toda a realidade foi criada pelo Senhor para a sua glória e também para o homem usufruir de tudo isso. O homem tem a responsabilidade e também o privilégio de usufruir da criação. E esse desfrutar não era apenas viver tranquilo enquanto Deus estava cuidando de todas as coisas. O homem não precisava, não podia, na verdade, ficar assim de braços cruzados, simplesmente vendo os passarinhos cantando, né, a água correndo na cachoeira. Nada disso. O homem ele tinha 3 ordens de Deus que nós chamamos de mandatos da criação. Os mandatos da criação, primeiro é o mandato cultural. O homem ele deveria cultivar a terra, ele deveria dominar sobre toda a criação para desenvolver uma cultura que refletisse a imagem de Deus, que refletisse a glória de Deus, a beleza do Criador. É isso que o homem deveria fazer. E esse domínio, esse mandato cultural, implica em utilizar os recursos da criação, utilizar mesmo, desenvolver tecnologia. Não sei quem me perguntou isso, mas me perguntaram, se Adão tivesse tempo, ele teria desenvolvido o celular antes da queda, assim, né? Será que ele teria chegado nesse nível? Eu creio que sim. Se tivesse demorado muito tempo, eu creio que sim. Ele ia chegar em um ponto onde a tecnologia está tão desenvolvida antes da queda que ele ia ter as mesmas coisas que a gente tem hoje. Inclusive, a gente tem uma concepção muito ruim de que Adão era o homem das cavernas, né? Uga, buga e tal, que não sei o quê, que não fazia nada. Mas Adão, ele já cultivava a terra. Ele plantava, ele colhia, ele já usufruía da terra antes mesmo da queda. Adão já trabalhava. Então, ele estava obedecendo esse mandato cultural. O segundo mandato é o mandato social. O homem não deveria somente dominar sobre todas as coisas. Ele não deveria somente desenvolver essa cultura, mas ele também deveria desenvolver uma família, como diz o texto. Ele deveria se unir à sua mulher, desenvolver uma família e depois desenvolver clãs, sociedades, várias pessoas juntas, porque ele precisava se relacionar com o homem. Em terceiro lugar, o mandato espiritual. Além dessas duas coisas, Adão e Eva eles precisavam se relacionar com o Criador, com Deus. Eles foram colocados no jardim de propósito para se relacionar com Deus. Senão Deus poderia ter só soltado eles na terra e tudo bem. Mas Deus criou um espaço especial para que ele estivesse junto com o ser humano ali, vivendo juntos. Deus passeava pelo jardim, como diz a narrativa da criação. E os seres humanos passavam por onde? Pelo jardim também. Então, esse mandato era para que o homem tivesse comunhão com Deus. E essa comunhão teria o seu ponto mais alto no dia em que ninguém estivesse fazendo nada, no dia do descanso, que Deus instituiu. Então, eles estariam ali presentes, juntos, nesse mandato espiritual. E, por mais que esse último mandato ele venha por último, ele é o carro-chefe que puxa todos os outros mandatos. Porque sem o relacionamento com Deus, eles não conseguiriam desenvolver um relacionamento entre os seres humanos e entre toda a criação. Por isso que ele é o mais importante. Justamente porque nós precisamos viver diante da face de Deus. Coram Deo. Percebem um padrão nesses 3 mandatos?
o homem ele não consegue fazer nada dele sozinho. Ele precisa se relacionar com alguma coisa. Ele precisa se relacionar com a cultura, com a criação. Ele precisa se relacionar com outros seres humanos e ele precisa se relacionar principalmente com Deus. Ele precisa fazer isso. E isso significa ser humano. É a narrativa da criação que nós estamos lendo aqui. Então Deus falou assim, para isso aqui ser diferente do que todas as outras criaturas, eu vou colocar a minha imagem e vou dar 3 ordens. Ele é igual a nós, ele é semelhante ao Criador e ele tem essas 3 ordens. Porque o macaco ele não faz, ele pode fazer até um social, né, digamos assim, ele vive em vários macacos e tudo mais, mas não é a mesma coisa. Ele não usufrui da criação, ele no máximo come umas frutinhas lá para ele poder encher a barriga e beleza. Né, uma banana, alguma coisa assim. Mas não tem essa relação tripla com a própria criação. Não existe isso. Porque ser humano significa isso, significa se relacionar. Então você não vai ser plenamente humano se você não obedecer esses 3 mandatos. E eles não são exclusivos da criação, como nós veremos a partir de agora. É isso que faz a gente ser plenamente humano. Vamos então para o primeiro ponto, para o mandato cultural, onde o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e ele precisa ter domínio sobre a terra, e isso é um aspecto essencial da imagem de Deus. Deus é soberano sobre toda a criação. Ele criou todas as coisas, correto? Concordam comigo? Beleza, se vocês discordar comigo, vocês estão discordando com a Bíblia, tá bom? Deus criou todas as coisas. E ele colocou o homem, que é a imagem dele, para fazer o quê? Dominar sobre a terra. Alguns comentaristas que eu fui ler para estudar essa passagem, eles vão dizer que Deus colocou o homem para ser o Deus da terra, digamos assim. Não que ele vai ser o Deus que é soberano sobre todas as coisas, mas ele é o corregente da terra. Deus ele não vai cavar lá, plantar uma plantinha e fazer crescer. É o homem que vai fazer isso. É responsabilidade do homem cuidar da criação, desenvolver essa criação. Ele é um vice-regente de Deus ali, que domina a natureza como um representante de Deus. E os verbos usados nesse texto, você pode abrir aí, deixar abertinho. Os verbos usados no original, eles vão dizer que o homem ele deve explorar os recursos da terra. Ele não deveria somente pegar a maçãzinha que estava lá na árvore. Ele deveria cavar a terra para procurar os minerais mais profundos que tem ali. Ele deveria fazer isso. E o verbo usado aqui, ele tem esse sentido. Ele deveria escavar a terra nos seus tesouros enterrados. Nós não devemos pensar na terra simplesmente na terra, nas plantas e nos animais. A gente precisa pensar também na existência humana, visto que ela é um aspecto da obra de Deus. O homem, ele é criado para desenvolver todas as potencialidades humanas. Os comentaristas eles vão dizer que, por exemplo, se a gente vive sempre sem cuidar do nosso corpo, a gente não está desenvolvendo as potencialidades humanas. Então, de uma certa forma, a gente está descumprindo o mandato cultural. Outra coisa, desenvolver o cérebro humano. A gente precisa estudar, a gente precisa conhecer as coisas, a gente precisa desenvolver cultura. E o que a gente entende por cultura hoje? Vamos lá, me ajudem. O que é cultura hoje? Fala aí, gente. Arte, o que mais? Exemplos, gente. Eu quero a participação de vocês agora. Esporte. Um por vez. Tá? Hã? História. Escrever a história do que está acontecendo. O que mais que é cultura hoje? Tecnologia é cultura. Ciência. O pessoal falou aqui matemática, mas falou escrever também. Escrever o quê? O que a gente escreve? Livros. Livros a gente escreve. O que mais? Poesia. Só eles estão falando, gente. E aí? Comunicação. Música. Música, gente. Quem estava aqui no sarau ontem? Ontem foi uma produção cultural inimaginável. Se você não veio, você perdeu. Foi maravilhoso. Porque a criatura, o homem, obedecendo o mandato cultural, desenvolvendo música, tecnologia,
arte, pintura, dança, tudo isso é obedecer o mandato cultural. É o homem desenvolvendo cultura, produzindo cultura. E se você se considera um artista nato, você produz cultura. Mas se você não sabe desenhar um bonequinho de palito, ou se você não sabe cantar nada, ou não sabe produzir nada, você com certeza produz cultura de algum jeito. Porque você trabalha. O seu trabalho é uma produção de alguma coisa. Você está desenvolvendo as potencialidades do ser humano. Então você também produz cultura. Só que você não somente produz cultura, você consome cultura. Quem aqui vê algum tipo de seriado durante a semana? Só eles levantaram a mão aqui, né? E televisão? Quem vê televisão durante a semana? Lê algum tipo de notícia, jornal, alguma coisa? Ó, tá vendo? Quem aqui já foi para o cinema uma vez na vida? Aí, gente. Todo mundo é consumidor da cultura. E toda a cultura que a gente consome, quem fez? Foi Deus que deixou o filme assim? Né? Titanic, feito por Deus? Não, não foi. Foi o homem que fez. Mandato cultural. Deus deu a capacidade do ser humano não de fazer todas as coisas prontas, mas de aprender a fazer, de desenvolver tudo isso. Adão não veio assim com um HD totalmente completo na cabeça, já sabendo de todos os filmes e séries que seriam lançadas, e aí ele foi passando. Não. O ser humano ele foi desenvolvendo, ele foi aprendendo a fazer tudo isso. E isso é o mandato cultural, é desenvolver a criação. Eu gosto muito do exemplo, por exemplo, do velcro. O velcro, todo mundo conhece o velcro, né? Imagino que a roupa da metade do povo aí tem um velcro. O velcro é um espelho da natureza. Aquele trequinho que agarra na nossa roupa, carrapicho, né? Obrigado ali, ó. Aquele carrapicho que gruda na nossa roupa, o ser humano pegou aquilo e falou assim, puxa vida, que curioso. E fez o velcro. A gente copia a natureza. A gente vê como as coisas funcionam na natureza e vai lá e coloca em prática. E isso é obedecer o mandato cultural. Mas eu quero perguntar para vocês agora. O homem tem obedecido esse mandato? Sim, como a gente está vendo aqui. Mas ele tem obedecido corretamente? Ele tem feito certinho? Quando a gente vê o lápis, né, que a gente usa no dia a dia, não sei nem quem mais escreve tanto assim, mas quando a gente pega o lápis que é feito de madeira, madeira não é feito do nada, vem das árvores. O homem ele tem cortado as árvores e beleza, ok, a gente precisa explorar os recursos da natureza mesmo. Mas o tanto que a gente vê de desmatamento aqui no território brasileiro não está escrito. É demais. Os recursos naturais eles estão sendo explorados, mas não corretamente. O ser humano ele tem obedecido esse mandato cultural em partes, porque é para ele cultivar, é para ele explorar, mas é para ele guardar também. O ser humano ele precisa guardar a criação, ele precisa cuidar de tudo isso. Ele não pode explorar até acabar os recursos, ele precisa administrar tudo isso. Deus deixou tudo isso para a gente como mordomos, nós somos mordomos da criação. Mas aí você fala, eu nunca cortei uma árvore. Nunca cortei uma árvore. Mas você recicla dentro da sua casa? Isso, gente, a gente precisa cuidar da nossa natureza, porque é um mandato do próprio Deus. São coisas pequenas na nossa vida diária, como, por exemplo, pegar um papel e jogar no lixo. É básico o mandato cultural. Mas agora eu vou ir um pouquinho além. Quanto tempo você passa tomando banho? Nesse frio aí, ó. Nesse frio é complicado, hein, gente? Rapidinho, né? Só entra e sai, né? Isso é mandado de Deus. Nós precisamos cuidar da nossa natureza. E você tomar banho de meia hora durante o frio, quente, 40 graus, caindo a pele, isso não é cuidar da natureza. Não é cuidar da natureza. Percebem como viver diante da face de Deus,
muda os pequenos detalhes da nossa vida? Porque quando você entende que Deus está vendo, ou que Deus mandou você, cuide da criação, e assim você vai ser plenamente humano, quando você abre o seu chuveiro e demora meia hora, a consciência pesa. Puxa vida, o que eu estou fazendo com a criação que Deus deixou para a gente cuidar? Muda muito, gente. Mas, além disso, tem algumas outras implicações. Porque 1 Coríntios 10, 31 vai dizer: se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aqui, gente, por conta da queda, por conta da corrupção do ser humano, nós não conseguimos obedecer perfeitamente esse mandato. Por isso que a gente desperdiça comida. Por isso que as produções culturais que a gente vê por aí, os filmes, as séries, as notícias, as artes, a pintura, os livros, tudo isso tem muita tranqueira. Era para ser um negócio belo. Era para a gente refletir a imagem do Senhor como criação. Mas agora a gente reflete a imagem de quem? Do próprio ser humano. Olha como os valores foram invertidos. A gente obedece o mandato cultural, mais ou menos, porque a gente agora quer refletir a imagem do próprio ser humano. O ser humano colocou ele mesmo como Deus. E aí, a gente não vive mais corandel, a imagem de Deus, diante da face de Deus, mas a gente vive diante da nossa própria face. Isso é um alerta para a gente, um alerta gigantesco. Por isso, preste atenção no que você tem feito durante o seu dia a dia. Como você tem usufruído da cultura, tanto da criação como recursos naturais, como o banho, ou a comida, ou o jeito que você lida com as coisas, tanto com as coisas que você consome na televisão, consome como música, consome como arte. Gente, todas as palavras que vocês falam durante o dia, no trabalho de vocês, não deixa de ser uma produção cultural. Já pensou que aquela palavra que você disse, sei lá, eu falei um bom dia, ninguém nunca disse antes na face da terra aquele bom dia que você disse, naquele momento específico, no seu trabalho, só você falou aquilo. Reflita bastante no que você tem dito durante o dia, durante a noite, durante a tarde, dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, porque isso é produzir cultura, é se relacionar. Lembra que eu falei para vocês que viver diante da face de Deus muda os nossos relacionamentos? Nos relacionarmos com a criação implica em muitas mudanças. Preste atenção no que você consome e preste atenção no que você produz também. Se você é um artista, produza para a glória de Deus, diante da face de Deus. Se você dança, dance para a glória de Deus. Se você compõe, componha para a glória de Deus. Se você canta, cante para a glória de Deus. Mas se você não faz nada disso, trabalhe para a glória de Deus. Faça móveis para a glória de Deus. Faça carros para a glória de Deus. Seja um empregado bom e fiel para a glória de Deus, porque isso é obedecer o mandato cultural, que é o primeiro aspecto apenas dos relacionamentos que nós vimos aqui na criação. Vamos para o segundo, então. Depois do mandato cultural, Deus falou: vocês vão dominar sobre a terra, mas vocês vão também se relacionar uns com os outros. O mandato social. Essa é a segunda verdade. O ser humano ele não pode ser um ser isolado, que é completo em si mesmo. Ele necessita do companheirismo uns dos outros. Ele precisa disso. O que Deus diz em Gênesis capítulo 2? Não é bom que o homem esteja? Não é bom. Não é bom que o homem esteja só. E por isso que Deus cria Eva. Deus cria uma auxiliadora idônea. Gente, essa palavra é muito forte. É alguém que vai completar Adão. Adão não estava completo. Não significa que ele não era 100%, mas ele não era completo. Alguns comentaristas vão dizer que a imagem de Deus, a imagem e semelhança de Deus, ela é completa quando vista homem e mulher. Não necessariamente numa relação conjugal ou em um casal, não isso. Mas a sociedade, ela é completa, a imagem e semelhança de Deus é vista quando o homem e a mulher estão juntos.
Vocês conseguem perceber isso, né? Quem é casado aqui consegue perceber que o homem ele não sabe fazer muitas coisas dentro de casa e a mulher manja muito para fazer isso. Mas outras, o homem consegue fazer muito bem que a mulher não consegue. Hoje a sociedade inverteu completamente esses valores. A mulher é autossuficiente, ela consegue fazer o que ela quiser. Ela é poderosa, ela é empoderada para fazer tudo o que ela quiser. Do mesmo jeito, o homem é um machão. Não, eu não preciso de ninguém para fazer tudo aqui. Não preciso. Mas a pia vai ficar meio assim, né? Vai ficar mais ou menos lavada. Mas o homem, ele é fraco se ele fica sozinho. Durante a história da igreja, existiram vários movimentos de isolamento social. Foram criados os mosteiros, mas antes dos mosteiros, os intelectuais da época, eles se isolavam para o deserto. Vazava para o deserto, não queria que ninguém seguisse esses caras, e eles ficavam lá durante muito tempo. Eles jejuavam, eles se batiam, porque eles precisavam de uma vida mais piedosa diante de Deus. Eles faziam isso. Eles estudavam a Bíblia e viravam mestres da Bíblia. Eles faziam isso. Só que não durava muito tempo. Porque a fama desse cara que ele foi embora e foi para o deserto começava a correr nas cidades. E aí algumas pessoas eram despertadas, de acordo com eles, né? Despertadas por Deus para poder ir para o deserto também. E aí o que acontecia? Eles se juntavam, começavam a se juntar. Então um estava lá sozinho, estudando a Bíblia, meditando, jejuando e tudo mais. Aí outro vinha, posso ficar junto com você? Não, beleza, vamos fazer junto. Quando via, tinha 15, 20 pessoas, 30 pessoas juntas. E aí eles foram obrigados a fazer o quê? Monastérios. A vida comum foi criada ali. Poxa vida, mas a ideia não era se isolar? O ser humano não consegue se isolar. A nossa própria voz foi criada para a gente se relacionar com os seres humanos. Se relacionar com a criatura também, né? A gente chama o cachorro, viu? Vem. Mas é para nos relacionarmos com os outros seres humanos. O homem não foi criado para viver sozinho. E, além de todas essas coisas, do empoderamento feminino e também do masculino, que a gente viu aqui que foi a inversão desse mandato, nós vemos também que o mandato social, ele também está sendo deixado de lado, porque as pessoas agora cada vez mais querem se isolar. Não necessariamente fisicamente, mas com isso aqui, a gente consegue falar com o mundo inteiro isolado dentro da sua casa. Você não tem relacionamento com as pessoas. Ah, mas no WhatsApp hoje eu consigo conversar com todo mundo. Na ligação eu consigo conversar. Beleza. Mas é relacionamento aqui, ó. Juntos. Isso aqui não substitui o abraço, o carinho que Deus deixou para o ser humano, para ele se relacionar com outros seres humanos. Isso tudo foi invertido, gente. Por conta da queda dos próximos capítulos do texto que a gente está estudando, Gênesis capítulo 3, tudo isso foi invertido completamente. O homem, ele é incompleto sem o outro homem. Ele é incompleto sem o ser humano. E você, gente? Eu convido você a pensar bastante nesse aspecto. Você tem se isolado da sociedade? Você tem vivido apenas para a sua família? Você tem vivido apenas para os seus interesses? Seus planos e projetos envolvem a igreja, por exemplo? Ou a igreja é só mais um detalhezinho na vida que vou deixar de lado se eu tiver uma oportunidade de emprego melhor? Poxa vida. Esse é o mandato social, é para nós nos relacionarmos com outros seres humanos. Isso é muito importante, gente, porque sem o relacionamento entre os seres humanos, nós não somos plenamente humanos. Nós fomos criados para isso. Mas se a gente não fizer, e agora? Como que a gente pode ser plenamente humano se nós nos isolamos? Nós temos feito relacionamentos corandel diante da face de Deus, saudáveis e para a glória de Deus? O homem hoje gosta de viver no seu espaço pessoal. Não, dentro da minha casa, dentro do meu quarto, é meu, é só meu, ninguém mexe, é isso aqui, beleza.
eu me abraço e está tudo certo. Mas eu duvido que a maioria daqui faz isso. Não, eu quero viver no meu espaço pessoal. Só que eu quero viver no meu espaço familiar. E tá bom para mim. Só a minha família basta. Estou feliz, estou contente. Mas é para a gente se relacionar socialmente. Para a gente se relacionar com a criação, desenvolvendo cultura, envolvendo os seres humanos. Então, por isso, gente, os seus dons e talentos, eles não são para você ou para a sua própria glória. Eles são para a glória de Deus e nutrimento dos seus irmãos. Nós precisamos desenvolver cultura visando o desenvolvimento da sociedade. Você desenvolve tecnologia, se você trabalha em alguma área de tecnologia, fazendo alguma coisa nova e tudo mais, você faz isso para a glória de Deus, diante da face de Deus, em prol da sociedade, em prol dos nossos irmãos. Para como ser humano, como raça humana, nós possamos desenvolver tudo isso. Portanto, faça tudo para a glória de Deus. E antes da gente passar para o próximo e último ponto, 2 aplicações rápidas aqui com relação aos nossos relacionamentos pessoais. Nós precisamos desenvolver relacionamentos, mas relacionamentos saudáveis. Precisamos nos relacionar sim com a sociedade, com todos os seres humanos, então você precisa dar bom dia para todo mundo no seu trabalho, você precisa ter boa convivência com todo mundo, mas relacionamentos profundos, é importante que você tenha eles aqui dentro da igreja. Com irmãos que vão te mostrar a face de Deus. Com irmãos que vão te repreender quando você estiver pecando. Com irmãos que vão te puxar de volta para a presença de Deus. É isso que nós fomos criados para fazer. Estarmos juntos, nos auxiliando, nos ajudando. Nós precisamos desenvolver relacionamentos saudáveis. Faça boas amizades que te levem para mais perto de Deus, que te ajudem a viver coram Deo, diante da face de Deus. E uma segunda aplicação rápida aqui, antes da gente partir para o próximo ponto, corte relacionamentos que são doentios. Se você tem muitas amizades do trabalho, se você tem muitas amizades que não te levam para perto de Deus, eles te levam para perto do outro lado. Te levam para longe de Deus. Eles, em vez de apontar, Deus está vendo, eles vão falar, vamos viver aqui mesmo, vamos fazer o que precisa mesmo, vamos dar um jeitinho aqui, é só o jeitinho brasileiro, não tem problema. É só mudar uma vírgulazinha aqui que está tudo certo. É isso que a inversão dos mandatos vai fazer. A gente não vive para a glória de Deus, mas vive para a glória de nós mesmos. Escolha com sabedoria, então, aquelas pessoas que vão andar, caminhar com você durante a sua vida. Pessoas que vão te aproximar da face de Deus. Pessoas que vão te ajudar a viver coram Deo, a viver plenamente humanos. Esse é o mandato social. Percebem como essa é uma aula bem prática que muda o nosso cotidiano. Viver diante da face de Deus, eu gosto de usar o exemplo com os adolescentes, que é como se a gente estivesse amarrando um balão de gazélio no nosso pulso. E está escrito Deus. Duvido que se você andar com isso uma semana, você vai fazer tudo o que você faz. Só porque é um balão que representa a presença de Deus ali. Duvido que você vai fazer tudo o que você faz. Tudo, literalmente tudo, 100%. Alguma coisa você vai ficar assim, opa, Deus está vendo. Opa, Deus está vendo, porque tem um balão te lembrando. Gente, não precisa do balão, Deus está vendo o tempo todo. Deus está presente. Deus está observando os seus relacionamentos culturais, os seus relacionamentos sociais e, principalmente, seu relacionamento espiritual. Apenas dizer uma coisa sobre o relacionamento, sobre o Salmo 1, né? Não se assente, né, para os escarnecedores, quer dizer, não participar de certas coisas que acontecem por aí, né? Então o Salmo 1 orienta muita gente nesse ponto aí. O Salmo 1 é um dos muitos exemplos que a Bíblia tem sobre os relacionamentos. A Bíblia frisa muito isso, gente. Muito, 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 muito. Paulo, então,
escreve muito a respeito dos nossos relacionamentos, para ver quanto é importante. Mas o mandato espiritual é o que puxa tudo isso. O homem é uma criatura que deve a sua existência a Deus. O homem foi criado para Deus. Por que será que a primeira pergunta do catecismo todo mundo sabe de cor? O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Porque isso é o que puxa tudo. O relacionamento que nós temos com Deus é o que puxa toda a carroça. Ser um ser humano no sentido mais verdadeiro significa, como diz Jesus, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É uma relação fundamental. Fundamental. Agostinho, ele afirmou dizendo a Deus, tu nos fizeste para ti mesmo, e nossos corações não descansam até encontrarem o seu repouso em ti. Calvino ele vai dizer o seguinte também, nesse mesmo sentido. Todos os homens nascem para viver com o fim de que possam conhecer Deus. Um outro teólogo vai dizer o seguinte: a Escritura está preocupada com o homem em sua relação com Deus, na qual ele nunca deve ser visto como um homem em si mesmo. É muito importante a gente entender esse ponto. E para exemplificar isso, eu sempre gosto de pensar no nosso coração como uma bússola. Bússola tem apenas um norte, aponta para o norte. E esse norte é o próprio Deus. Só que depois da queda, essa bússola está bagunçada, porque agora o mundo começa a criar vários nortes para poder tentar nortear a nossa vida para algum lugar. E aí, vocês já viram uma bússola descalibrada, né? Ela fica toda, não sabe para onde apontar, o norte está meio viradinho para lá e para cá. O nosso coração ele fica perdido. E Agostinho ele vai continuar dizendo que isso é o fruto da nossa ansiedade. A nossa geração hoje é uma geração ansiosa. A sociedade vive basicamente em torno da ansiedade. Por quê? Porque existem vários propósitos de vida. O que a gente vê hoje, você precisa conhecer a si mesmo. E aí você vai encontrar o seu propósito de vida. Ou o meu propósito de vida é viver, não sei, construindo as coisas, angarainhando bens, trabalhando demais para poder viver bem na vida, para ter uma aposentadoria decente, porque o Brasil está aquelas coisas, né? Então eu preciso hoje ralar bastante para amanhã eu dar um futuro para os meus filhos. Olha o propósito de vida aí. Mas o nosso coração ele vai estar para sempre descalibrado, para sempre ansioso, para sempre buscando o que não vai ser achado. O mundo ele vai oferecer 500 mil nortes, vários propósitos de vida, e o único é Deus. O homem foi criado como um indivíduo, como uma pessoa, de ter autoconsciência, autodeterminação, de dar resposta a Deus. Isso na criação mesmo. Deus deixou configurado no homem. Você vai adorar a Deus. A gente não vê que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos? Que a criação glorifica a Deus. O pássaro canta para a glória de Deus. Mas o ser humano foi criado para isso também, mas caiu. E agora está totalmente perdido na vida. Porque o propósito de vida é adorar a Deus, é obedecer o mandato espiritual, mas ele não faz isso. E vive ansioso, procurando as respostas mais profundas da vida. Você tem feito isso, gente? Vocês têm obedecido perfeitamente o mandato espiritual, onde Deus ordena que nós nos relacionemos com Ele. Deus ordena que a nossa vida seja para dar glórias a Ele. Você tem feito isso? Você tem obedecido o mandato espiritual? Você tem vivido diante da face de Deus dia a dia, se relacionando com Ele? Você tem vivido para a glória de Deus? O homem ele não tem sido plenamente humano porque ele não adora plenamente a Deus.
ele adora a si mesmo, ele adora o seu trabalho, ele adora os seus bens, ele adora qualquer outra coisa que não seja Deus. Por isso que a gente tem tantas outras religiões por aí, porque o homem ele precisa fazer isso. A gente no seminário tem uma matéria que chama Psicologia da Religião, e a gente estuda as origens da religião. E, meus irmãos, em povos e tribos espalhadas por esse mundo, aonde não tem nenhum contato com a civilização que a gente conhece hoje, ali os homens criam um tipo de Deus. Eles criam alguma coisa para adorar, porque, como diz o autor de Eclesiastes, o coração do homem, ele anseia pela eternidade. Porque Deus colocou isso. Deus nos configurou para adorar. Nós somos seres que adoram. E somos seres que foram criados para adorar a Deus. Mas quando Deus sai de foco, você fica querendo adorar qualquer outra coisa. E você adora o seu cônjuge. Você adora a sua vida confortável. Você adora o seu trabalho. Você adora uma ideia de futuro que você tem. Você adora o cachorro. Você adora o seu carro. Você adora qualquer outra coisa que não seja Deus. Qualquer outra coisa. Viver diante da face de Deus, meus irmãos, não é fácil, porque é uma realidade que não é presente no nosso meio. Não é presente. Simplesmente as pessoas ignoraram a imagem de Deus. E agora elas exaltam a imagem da criatura. Assim como Nabucodonosor levantou uma estátua gigantesca com a imagem dele. Assim como a gente vê em vários outros lugares nesse mundo que imagens de imperadores foram levantadas. Só a gente ir em algumas praças aqui na nossa cidade que a gente vê lá, né? Esse homem fez grandes histórias, fez grandes coisas pela nossa cidade. A gente coloca nome de placa de rua, né? Nome da rua com o nome de pessoas. Não que isso seja ruim, mas expressa algo ruim, que nós não estamos obedecendo o mandato espiritual. Você pode até ter encontrado o amor da sua vida. Está vivendo há 40 anos, 50 anos, 30 anos com o amor da sua vida. Mas nunca será bom o suficiente. Você pode ter encontrado o emprego perfeito. Perfeito. Com um salário bom, não precisa ser gigante, mas um salário bom, que sustenta a minha família, que é estável, que eu não fico nervoso lá dentro, perfeito. Mas nunca será perfeito o suficiente. Sempre vai ter alguma coisinha. Você pode ter tudo o que você sempre sonhou, mas você vai ter cada vez mais sonhos. Meu sonho é comprar um carro. Não, só estou dando um exemplo. Meu sonho não é comprar um carro não, tá? Mas meu sonho é comprar um carro. Beleza, eu comprei o carro. Consegui, trabalhei bastante, usei todos os meus bens, comprei um carro. Puxa vida, realizei meu sonho. E agora? Agora eu preciso de outro sonho. O que eu vou fazer? Eu quero ter a casa própria. Nossa, mas aí isso aí é difícil. Não, mas vamos trabalhar. Aí eu mudo de emprego, vou lá e pego e faço um financiamento com o governo, pago em 90 mil vezes, mas eu consigo. Tenho a casa própria, realizei o meu sonho. Tem muita gente, né? É o sonho da casa própria, muita gente pensa nisso. Mas beleza, agora eu tenho um carrinho na garagem e uma casa. Pode ser humilde, mas eu tenho uma casa. Agora o que eu preciso? Uma família. Preciso construir minha família. Preciso fazer tudo isso. E aí eu vou lá e me caso e tenho os meus filhos. Realizei meu sonho. E agora? Agora preciso dar um futuro para os meus filhos. Vamos ralar bastante. Garantir a faculdade dos meus filhos. 2 filhos, cada um deles está com a faculdade paga já. Os 5 anos, 6 anos de faculdade, está tudo pago. Realizei o meu sonho. E agora? Aonde vai parar tudo isso, gente? Aonde vai parar as nossas vontades, os nossos sonhos? Aonde vai parar a nossa motivação de viver? Se isso for o que guia a nossa vida, o nosso coração vai ficar para sempre ansioso. Para sempre ansioso. Como diz o pregador em Eclesiastes, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade.
Tem um exemplo que eu gosto bastante, que é o próprio exemplo de Eclesiastes, que ele fala que vaidade pode ser traduzido como vapor também. Vapor se dissipa rapidinho. Todo mundo aqui gosta de café, né? Quando tá bem quentinho assim, sai o quê? Sai uma fumacinha, né? Pensa você basear a sua vida nessa fumacinha? Comprar um carro é fumaça de café, vapor de café. Gente, é demais pensar que a nossa sociedade hoje está sendo construída em fumacinha de café. É vaidade de vaidades, vai acabar daqui a pouquinho. Como que a gente pode se basear nisso? O mandato espiritual é um mandato onde a nossa vida precisa ser relacionada a Deus. Precisamos obrigatoriamente, para sermos humanos, nos relacionarmos com Deus. Nos relacionarmos com Deus, com outros seres humanos e com a criação. É isso que significa ser plenamente humano. Mas antes de encerrar, eu quero recapitular algumas coisinhas e depois abrir para algumas perguntas, algumas considerações finais. Recapitular que, primeiro, nós vimos que Corandel é viver diante da face de Deus. E viver diante da face de Deus é ser plenamente humano. E isso implica em todas as áreas da nossa vida, inclusive o que a gente viu hoje, os relacionamentos. Nós nos relacionamos com a criação, produzindo cultura, vendo cultura, consumindo cultura, e precisamos tomar cuidado com a criação e com o que a gente consome, com o que a gente produz, tudo isso culturalmente. Segundo, nós vemos que nós precisamos nos relacionar com os outros seres humanos, em sociedade, o mandato cultural. Isso implica em não nos isolarmos das outras pessoas. Não nos isolarmos completamente, fisicamente e qualquer coisa. Mas nós precisamos nos relacionar, mas precisamos tomar cuidado com os relacionamentos. Porque eles precisam nos levar a ver a face de Deus. Em terceiro lugar, e principalmente, nós precisamos nos relacionar com Deus. É o ponto-chave de tudo isso. O nosso coração precisa estar voltado a dar glórias a Deus, e não a nós mesmos. Não é o sonho, não é a nossa vontade que guia os nossos planos e passos, mas dar glórias a Deus. O fim principal do homem, ele foi criado para isso. Glorificar a Deus e se alegrar nele eternamente. Por último, gente, eu gosto bastante da ideia, eu li em algum livro, eu não lembro qual livro que foi, mas que nós precisamos criar como se fossem armadilhas para o nosso pecado. Armadilhas para que a gente possa estar preparado para combater todas essas coisas. Então, viver plenamente humano é o correto. Nós precisamos viver diante da face de Deus. Mas se nós não fazemos isso, estamos pecando diante de Deus. Então, para isso, você pode pensar em levar seu pensamento cativo a Cristo, como diz Paulo em 2 Coríntios 10:5. Isso vai ser uma armadilha para quando você estiver prestes a pecar, ou quando a tentação vier bater na sua porta, você pensa, eu preciso levar todo o pensamento cativo a Cristo. Pensamento cativo a Cristo. Porque para viver Corandel, o primeiro passo é levar a nossa mente às alturas, porque é daqui que procedem as fontes da vida. Ué, Natan, mas você distorceu o texto bíblico aí, né? Que do coração procedem as fontes da vida, mas a gente sabe, todo mundo sabe que fisiologicamente nosso coração é o quê? Só uma bombinha de sangue. O pensamento hebraico era que o coração vinham os pensamentos, as emoções e tudo mais, e a gente trouxe isso para cá. Mas é aqui, ó. Não é à toa que Paulo fala que leva todo o pensamento cativo a Cristo. Porque é daqui onde procedem os seus pecados. É daqui onde procedem as suas ações, os seus atos. Leve o seu pensamento cativo a Cristo. Decore textos bíblicos. Estude teologia. É importante. Hoje, Corandel é um termo teológico. Estou ensinando teologia para vocês aqui, que é cultura também. Mas leve seu pensamento cativo a Cristo. Decore textos bíblicos. Cante canções. Enriqueça o seu repertório musical, porque música criada por Deus
fica martelando na nossa cabeça. De vez em quando a gente não acorda com alguma música na cabeça. Então, para não acordar com o forró que estão tocando lá na esquina, escute músicas cristãs que enriquecem a nossa vida e que glorificam a Deus. Leve o seu pensamento cativo a Cristo. E seja plenamente humano. Só que para isso, você precisa levar o seu pensamento cativo a Cristo e os joelhos diante da cruz. Porque todos os mandatos, eles foram dados por Deus e obedecidos, só que corrompidos. Por conta da queda de Gênesis capítulo 3, a imagem de Deus não foi perdida. Nós ainda somos a imagem e semelhança de Deus, mas ela foi completamente manchada. Já se olharam em um espelho sujo e quebrado? Você consegue se ver perfeitamente? Às vezes precisa fazer assim para ver a orelha, alguma coisa assim, mas é isso. A imagem de Deus não foi perdida, mas foi manchada pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Se nós não obedecermos todos esses mandatos que nós vimos hoje, nós não estaremos sendo plenamente humanos. E eu não quero que vocês pensem que isso é mérito nosso, porque você não consegue obedecer isso. Você não consegue ser plenamente humano por suas forças. Porque o ser humano ele está inundado, preso pelo pecado. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Nossa, Natan, mas você está encerrando a aula desse jeito, falando que a gente não consegue? A gente não consegue. É pelos méritos do único homem, que é Deus, Jesus Cristo, que a gente consegue ser plenamente humano. Jesus restaura a imagem perdida, restaura a imagem manchada pelo seu sangue. Nós fomos limpos. Esse espelho que foi completamente destruído agora é reconstruído. A imagem de Deus é restaurada pelo sangue de Jesus Cristo, que foi plenamente humano e plenamente Deus. Somente por meio dele que nós conseguimos ser plenamente humanos. É Ele quem pode pegar a nossa face para que ela esteja voltada para a face de Deus. É Ele que nos faz viver coram Deo. É Ele que faz os nossos relacionamentos serem bons, serem restaurados. É Ele que faz com que nós possamos economizar no nosso banho. É Ele que nos faz nos relacionarmos com as pessoas do seu trabalho bem. É Ele que nos capacita a pregar o Evangelho dentro do seu trabalho. É Ele que nos capacita e somente por Ele que nós conseguimos nos conectar com Deus novamente. Por isso que nós oramos em nome de Jesus. Se você não tem esse costume, ore em nome de Jesus, porque é por Ele, por meio dele, que nós conseguimos nos conectar com Deus novamente. Se renda aos pés de Jesus Cristo, então, porque só assim que a gente vai ser plenamente humano. É Ele que nos capacita a obedecermos os mandatos. Não são os mandatos que vão nos garantir a salvação ou a vida eterna, não são eles. É o sangue de Jesus Cristo. E por conta do sangue de Jesus Cristo, agora nós precisamos cumprir os mandatos e viver plenamente humano. Entregue sua vida a Jesus Cristo e Ele fará com que nós possamos viver plenamente humanos, face a face com Deus. Coram Deo. Alguma dúvida, alguma consideração final antes da gente encerrar? Ótimo texto. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as coisas vão ser acrescentadas. Mais alguém? Romanos 12. Sim, muito importante. Nossa vida é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Um culto racional. Eu acho que um exercício que a gente precisa fazer sempre, né, como cristãos, esse olhar para Cristo, é que tudo que a gente fizer, tudo que a gente busca, porque a gente vai buscar, a gente precisa, né, de comprar uma casa, um carro, tudo isso,
sondar a motivação do nosso coração, né? Sondar o nosso coração. Pedir para que o Senhor também sonde e mostre para que tudo que eu fizer seja para a glória de Deus. Então, a nossa motivação, né? Eu acho que muda as nossas escolhas, muda o que a gente tem buscado. E, gente, essa foi uma aula introdutória. Não foi introdutória, mas foi um dos aspectos do Corandel. Depois, na próxima aula, nós veremos a respeito de como a gente pode viver Corandel diante da face de Deus com as nossas finanças. Então, implica compra das coisas, administração e tudo mais. Então, na próxima aula que eu estiver aqui, a gente vai trabalhar mais aspectos mais práticos ainda a respeito do Corandel. Natan, uma coisa que sempre pensei, o que tenho não é meu. O que tenho, Deus emprestou para usar, os filhos são dele, deu para nós educar dentro da palavra de Deus, com os nossos defeitos, ele vai fazer o efeito dele, em cada um. Mas se eu morrer hoje, as 2 casas que tem, vai ficar aqui. Então, para que lutar para ter 5, 10, 15 coisas? Se eu preciso de uma só. Mas eu nunca me apeguei a nada que seja, assim, coisas do mundo, porque Deus falou, não useis o vosso dinheiro naquilo que não é pão. Então, você vai usar o dinheiro naquilo que é necessário, e o dia que você fechar o olho, vai ficar tudo aqui. Não vai nada. Então, não adianta lutar tanto por uma coisa que você tem que lutar, sim, pela graça de Deus, pelo caminho, ser um caminho que às vezes você tropeça, mas você tem que levantar, para a glória de Deus. E as coisas nossas vai ficar aqui. Nós viemos ao mundo sem nada, sem uma peça de roupa. Vai voltar assim. Então. Mais alguém, gente? Contribuir com mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Senão, nós encerramos com isso. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas, e vivam Corandel, diante da face de Deus. E nas próximas aulas, nós veremos alguns aspectos diferentes, como das finanças, a administração do tempo, da nossa saúde e tudo mais. Vamos